Olá, estudantes do segundo ano. A nossa aula de hoje será sobre um tipo de texto chamado narrativa. Usaremos o livro de português, páginas 137 até a página 139. Tudo bem? Antes de iniciarmos com o livro, conversaremos um pouco sobre narrativa. O termo narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. Você sabe o significado da palavra narrador? Quem conta a história é chamado de narrador. O narrador pode ser personagem ou apenas contar a história. Vocês decidem antes de começar se o narrador é personagem ou se o narrador vai apenas contar. Tudo bem? Contar história é muito divertido, principalmente quando podemos inventar tudo: as personagens, o enredo, o local, o momento. Uma história bem escrita deve sempre ter um começo, um meio e um fim. Atenção, é muito importante. Um começo, um meio e um fim. Em primeiro lugar, quando vamos escrever um texto narrativo, devemos nos lembrar de dar um título a ele. E o mais importante, o título deve estar de acordo com a história narrada. Vamos observar a capa do livro. Temos uma princesa, a princesa e a ervilha. Aqui está o título da história: A Princesa e a Ervilha. Algumas histórias marcam nossa vida para sempre. Além de prazer e diversão, a leitura pode nos trazer informações sobre muitos assuntos. Agora, tenham em mãos o livro de português e abram na página 137. Vamos começar a leitura? Vou esperar. Abriram? Então podem acompanhar. Você se lembra de alguma história com um acontecimento incrível ou fantasioso? Existem contos em que algo mágico acontece, como uma transformação ou um encantamento. Geralmente, nessas histórias, há personagens que são heróis e realizam boas ações. Há também os vilões, com características malévolas. Heróis, vilões. Estou começando a gostar, hein? E vocês? Ainda na página 137. Observe a ilustração e acompanhe a leitura que o professor vai fazer de uma letra de canção que fala de uma personagem bastante conhecida. Observe a imagem. Vocês conhecem essa menina? Então vamos lá. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mau passeia aqui por perto. Mas, à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha, dormirei contente. Eu fiz a leitura e agora vocês
cantarão a canção. Tudo bem? Vou esperar, hein? Podem começar. Hum, Fechei meus olhos e consegui até ouvir. Isso mesmo. Gostaram de cantar? Conhecem a menininha linda da imagem? Espero que sim. Para qual conto conhecido essa canção foi criada? Vamos pensar? Acertou quem pensou nela. O conto é o da Chapeuzinho Vermelho. É a menina famosa que usa um gorro vermelho. Que personagem canta essa canção? É a Chapeuzinho Vermelho, né, crianças? E a história? Como a história da Chapeuzinho Vermelho termina? Tem tantas versões. Eu conheço várias, mas a história sempre termina com um final feliz. A menina reencontrando a vovozinha e sendo feliz para sempre. Lá vem história! A princesa e o grão de ervilha. Vamos abrir o livro na página 138? Navegar na leitura. Há histórias que começam com a expressão "era uma vez". Algumas dessas histórias se passam em um castelo e têm como personagens reis, rainhas, príncipes e princesas. Que histórias você conhece que começam com "era uma vez"? Vamos pensar? São muitas. Observe as ilustrações do texto. Em sua opinião, do que essa história vai tratar? Observem, crianças, ainda na página 138. Do que essa história vai tratar? O professor vai ler um conto de encantamento que também começa com "era uma vez". Ouça a leitura com bastante atenção. Vamos começar? A princesa e o grão de ervilha. Era uma vez um príncipe que queria se casar, mas a noiva que ele estava procurando tinha de ser uma princesa verdadeira e sem nenhum defeito. Para encontrá-la, o príncipe viajou muito e conheceu várias princesas, mas não gostou de nenhuma. Essa era briguenta, aquela era alta demais, a outra se vestia mal, e aquela tinha muitos cachorros. Que príncipe exigente, hein, crianças? Será que ele vai conseguir se casar? Então,
Numa noite de tempestade, ele escutou alguém bater na porta. Quem será? Do lado de fora estava uma moça toda molhada e suja de lama. Ela disse que era uma princesa, mas ninguém no palácio acreditou. Tem um teste infalível para saber se ela é princesa mesmo, a rainha falou. Então, foi buscar um grão de ervilha e convidou a moça a passar a noite no palácio. O que será um teste infalível? Vamos pensar? É um teste que não erra, que é garantido. O que será que a rainha vai aprontar com a moça? Depois de tomar um banho quente e vestir uma camisola limpa, a princesa foi conduzida a um quarto maravilhoso. A rainha tinha posto o grão de ervilha no estrado e mandado os lacaios empilharem na cama 20 colchões macios. Vocês sabem o que é estrado? Estrado é aquela grade da cama sobre a qual se coloca o colchão. E lacaios? Lacaios é a pessoa que presta serviço a alguém, um criado. Empilhar. Ela pediu para empilharem na cama 20 colchões macios. Empilhar significa colocar objetos uns sobre os outros. Que trabalho que a rainha deu para os lacaios, hein? Mas vamos ver se o plano dela é infalível mesmo. Na manhã seguinte, a pobre moça reclamou que não tinha conseguido dormir. Havia uma coisa dura na cama, ela disse, e eu passei a noite inteira me revirando de um lado para o outro. Que princesa sensível! Como ela é sensível! O príncipe exclamou. Só uma princesa verdadeira seria capaz de sentir um grão de ervilha embaixo de tantos colchões. E então os dois se casaram e foram felizes para sempre. Quanto ao grão de ervilha, foi posto numa redoma, no Museu do Palácio, onde está até hoje. Então a história que acabamos de ler teve um final feliz, hein? Acabou em casamento. O que é uma princesa sensível? A pessoa sensível, ela tem facilidade para sentir algo. Sabe aquela pessoa bem delicada? E redoma? Redoma é uma cúpula de vidro usada para proteger os objetos. Então, colocaram um grão de ervilha em uma redoma, no Museu do Palácio. Gostaram da história? Eu gostei bastante. Vamos lá? Quem escreveu a história foi Hans Christian Andersen. O autor dinamarquês nasceu em 1805 e faleceu em 1875. Durante muito tempo, diversas histórias foram transmitidas apenas oralmente.
Com o tempo, as histórias passaram a ser recontadas em livros por vários autores no mundo todo. Nós temos contos maravilhosos que foram escritos por Hans Christian Andersen. Ele foi muito importante para a nossa literatura, muito importante mesmo. Durante as nossas aulas de português, aulas de biblioteca, vocês ouvirão muitas histórias que foram escritas por ele. Cada detalhe que vimos na história A Princesa e o Grão de Ervilha formou o que chamamos de enredo, que foi o desencadear dos fatos, a essência da história ao qual se deu um final. Na história que acabamos de ler, o final foi feliz. Foi um final feliz, mas poderia ter sido trágico, triste, engraçado, imprevisível, dependendo do ponto de vista do narrador. Lembram que eu falei lá no início sobre o narrador? Para escrever uma história, um roteiro sempre pode ajudar. O roteiro pode ser como este: com quem aconteceu a história, onde aconteceu a história, como aconteceu, como terminou. Temos que lembrar também de dar um título para a história. São dicas preciosas para que as histórias de vocês fiquem interessantes. Crianças, na próxima aula gravada, o nosso querido professor Joelcio contará uma história para vocês. Tudo bem? Então, prestem atenção ao que essa história apresenta de extraordinário. Eu tenho certeza que vocês gostarão bastante da história. Um grande beijo e até breve.